Fala pessoas, dia 24/4, quinta-feira, mais um dia aqui com vocês pra gente conversar sobre as notícias, porque aparentemente o governo Lula tá com uns probleminhas meio chatos aí que a gente precisa comentar, tá? Mas antes de tudo, o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, está na descrição, comentário fixado, muito fácil, clicou, navegou, comprou, ajude o canal, pois precisamos. E quem é o presidente afastado do INSS em operação que mira a fraude de 6 bi? 6 bi? O que é bi? O que é 6 bi? Após a operação da PF, Lula determina a demissão do presidente do INSS. Mas quem é esse Alessandro Stefanuto? A gente vai falar um pouco dele, mas para deixar a coisa mais bem explicadinha para você não se perder, aposentados vão à justiça contra descontos indevidos do INSS. Então o que acontece? Por exemplo, o idoso percebeu que na mesma associação estava ficando uma parte da sua aposentadoria. Não sei nem ler, mas minha neta descobriu que estavam descontando R$ 45 da minha aposentadoria. Preciso desse dinheiro para comprar gás. Reclamou. O que está acontecendo, né? PF faz mega operação contra o esquema de descontos ilegais em aposentadoria. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem 211 mandados de busca e 6 mandados de prisão temporária em 14 estados. Um esquema muito grande que, inclusive, irmão de Lula dirige sindicato na mira da PF por fraude do INSS. Porém, ele não foi alvo da polícia nesta operação. Então tá tranquilo, né? O presidente do INSS pede demissão após a ordem de Lula em meio à operação da PF CGU contra a fraude. E é claro que a indicação é do Lupe, que geram 2 emissões no INSS do governo Lula. Para quem não lembra dele, ele também esteve aí no governo da Dilma e com certeza, se você lembra, teve muitos rolos também, muitos problemas. Ministro diz que devolução de desconto ilegal será caso a caso. Então ele está dizendo assim, não, a gente está vendo aí que tem um problema, mas a gente vai devolver. Caso a caso, não seria todos os casos, por que caso a caso? E será que vai devolver mesmo? Uma pergunta que a gente faz aí, né? Mas lembrando, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6,3 bilhões. Ah, então esse é o bi, você sabe o que é bilhão? No período de 2019 a 2024, segundo os cálculos dos investigadores, tá? Lula foi informado sobre a operação contra a fraude do INSS pelo diretor da PF, né? Ricardo Lewandowski, que na época do Bolsonaro não poderia nem conversar, porque aí entrou missão, tudo mais, o Lula ficou sabendo. E a gente viu o que está acontecendo. Tudo isso, claro, afeta bastante o governo Lula, a mídia mostra muito claramente aí, e Lula se diz severamente preocupado com a guinada dos Estados Unidos sobre Trump. Então você vê esse monte de problema no Brasil e ele preocupado com os Estados Unidos, porque muito claramente todos os esquerdistas vão falar que a projeção de crescimento do PIB, a redução, será tudo culpa das questões de tarifas, né? Assim como Cuba faz. Não, a Cuba, o problema lá não é Cuba, não foi o Fidel Castro, foi o problema dos Estados Unidos, que sempre com essas sanções absurdas, né? Claro que o governo Trump tá nem aí, ele barra inclusive proposta pró-aborto da ONU que é de esquerda, que fazia parte da Agenda 2030 e já falaram aí, representante indicado pelo presidente Donald Trump, rejeita e denuncia a Agenda 2030. E aí começa todo esse embate. Lembrando, teve vídeo ontem no Libertas Novas, a gente falou sobre o Klaus, titio Klaus, teve só 5 mil visitas, não sei porquê. Mas tá lá o conteúdo, não esqueça de assistir. Enquanto essa questão pro aborto, o Trump, na verdade, está buscando aí diminuir esse problema de falta de bebês no país dele, né? Porque o Japão tem um problema aí de falta de gente nova de trabalho. Então o Trump vai dar $5.000 de bônus para o bebê para poder acabar com isso, que ele quer mais crescer, ele não quer aborto, ele quer mais crianças para enriquecer os Estados Unidos. Trump diz que vai reduzir tarifas contra a China substancialmente e que será gentil nas negociações. É claro que isso aqui, como sempre a notícia vai falar, não, ele arregou, que o Doritos arregou, né? Viu que o buraco é mais embaixo, mas sempre a gente fala, isso é tudo narrativa da mídia. Por quê? Porque ele, claro, ele não quer deixar o nível de tarifas tão alto, ele quer negociar e por isso que ele joga lá em cima, uma coisa que eu já expliquei para vocês, mas os mais incautos vão achar que ele está arregando, sendo que a própria China, em carta ao Japão, pede ação conjunta contra o tarifaço de Donald Trump. A China teve uma história extremamente complicada com o Japão, né? O Japão já humilhou diversas vezes a China e mesmo assim a China recorre ao Japão, recorre à ONU, recorre à OMC, todo mundo, né? Porque ela precisa de uma saída.
E os Estados Unidos, como disse Donald Trump, está tranquilo. O presidente da Colômbia disse que teve visto revogado pelos Estados Unidos, porque com certeza ele não é bem-vindo lá, e ele até tirou sarro, falou que já viu diversas vezes o pato Donald, né, fazendo uma piada com o nome do Donald Trump. Enquanto isso, a Harvard processa o governo dos Estados Unidos por corte bilionário de verbas, né, que tinha ajuda, e estão aí meio também desesperados, todos eles estão muito bravos com o Donald Trump. Todo mundo que é de esquerda no mundo está muito bravo com o Donald Trump. Na China, ministro de Energia encontra a Dilma em busca de investimentos. A Dilma, você sabe muito bem que está aí no banco do BRICS, fazendo toda a sua gestão, então eles querem arranjar caminhos e China e Brasil negociam a construção de corredor bioceânico, fazendo toda essa questão de enriquecimento do BRICS para enfrentar os Estados Unidos. CGU aponta sobrepreço de 144 milhões em licitação de combate à seca, né? O governo federal está com os probleminhas aí nos números, né? Uma coisa que eu me pergunto é sempre da transposição do Rio São Francisco, que deve ser concluída em 2026, diz o Lula, né? O governo Lula pretende seguir a ideia de Bolsonaro em concessão bilionária da transposição do Rio São Francisco. Eu me pergunto, mas não já foi entregue isso aqui? O que aconteceu? É tudo muito estranho. Enquanto isso, o Lula reclama, né? Como será o Brasil se entrar a extrema-direita, falando bastante, como é que vai ser? Eu ficava me perguntando assim, eles não estavam tranquilos? Então eles estão com a possibilidade da extrema-direita chegar no poder? Aí eu me pergunto, quem é o extrema-direita que pode chegar ao poder em 2026, hein? De que eles estão com medo? Estão com medo agora? Será que existe essa possibilidade da direita voltar, Lula? Eleições, Lula ficará atrás de Bolsonaro, Michele e Tarcísio no segundo turno. O Kassab já falou que o Tarcísio não vai, mas mesmo assim estão aí nas pesquisas. E a gente vê que o Lula tá perdendo de todo mundo. Às vezes aparece uma Datafolha com número contrário, sabe? A gente sabe como funciona, mas com essa quantidade de notícias péssimas, inclusive da economia, é difícil o Lula segurar, com dívida de 2,3 bilhões. Imagina uma dívida de bilhões, né? Bombril entrega plano de recuperação judicial. Até a Bombril está com problemas desse governo, enquanto licitação de 1,1 milhão em alimentos é para almoços com Lula, justifica a FAB. É muito dinheiro sendo jogado no lixo, não é só questão de governo não, aparentemente está todo mundo muito satisfeito aí em fazer desvios. Bancário desvia 2,3 milhões da Caixa e aposta no jogo do Tigrinho, né? Será que ele ganhou? Dá para sacar esse dinheiro? São dúvidas. Polícia bloqueia 500 milhões de banqueiros alvos de operação por fraude em São Paulo, ou seja, tem muita gente aí no Brasil, vamos dizer, confortável em fazer desvios. Deve ser porque tá tudo muito bagunçado, né? O pessoal fica muito confortável. Reforma da Praça dos Três Poderes vai custar 22 milhões de reais. Né? Você pensa assim, será que precisava de tudo isso? Não importa. O uso da Lei Rouanet dispara e já chega a quase 2 bilhões em 2025. Sabe o que é bilhão? As pessoas não sabem que são 1.000 milhões. Então aqui são 2.000 milhões. Oh, que coisa, hein? Claro que tem gente muito incauta. Indígenas cobram devolução do manto Tupinambá à Bahia, prometida por Lula. Eu pergunto, vocês acreditaram no Lula? Pois é, tem gente que acredita, por exemplo, o governo Lula infla dados sobre a internet em escolas públicas. Unidades sem rede estável são classificadas como bem conectadas por critérios do Ministério da Educação, né? Pois é, né? Tem gente que acredita, mas vamos falar um pouco da trama golpista aí que foi julgada por unanimidade. A STF torna réu 6 integrantes do Núcleo 2. Você conhece alguns rostos aqui? Felipe G. Martins, né? Até o Mário Fernandes, o militar lá que tinha áudios dizendo que estava empenhado em fazer a coisa toda andar lá. E a STF lacra celulares de jornalistas e advogados em julgamento do golpe. O pessoal ficou sem celular lá e a OAB alega que a STF fere prerrogativa ao lacrar celulares de advogados. Que coisa, hein? A OAB apareceu e falou assim que ficou surpresa com a decisão. Que surpresa porque não está acostumada, né? Talvez não assista aí as verdadeiras notícias sobre o que eles podem ou não fazer. Enquanto isso, a ditadura de Maduro prende jornalista depois de matéria sobre roubos. Ou seja, pessoal, os países da esquerda são ao contrário. Você vai lá, você denuncia um crime e o culpado, quem vai ser preso é você. Que coisa mais doida, né? Barroso e Alcolumbre viajarão com Lula ao funeral do Papa, sempre viajando, muito empenhados aí, né, na questão do Papa, que depois a gente conversa. E é lógico que o presidente do STF canta ao lado de sertanejo em festa de deputado. Já perdi as contas de quantas vezes eu vi o Barroso cantando. Uma coisa que eu percebo que não existia no passado. Você vê como eles estão tranquilos e muito, vamos dizer assim, satisfeitos com o Brasil. Os ministros, eles antigamente, eles eram muito mais, assim, ficavam mais reclusos, eles não apareciam tanto na mídia, eles faziam as votações sempre dividindo os votos, era 6-5, aquela coisa toda. Hoje eles cantam com artistas, né? Eles se acham superstar.
É uma coisa diferente, né? O Brasil mudou. Oficial de justiça procura Bolsonaro na UTI para comunicar ação do STF. Isso também aconteceu. Até o Bolsonaro colocou aí o vídeo de 11 minutos conversando, né, com o oficial de justiça. E o que acontece? A STF intima Bolsonaro em UTI depois de ir live para vender o capacete. Então o que diz aí o STF? A propaganda da venda de um capacete foi que disse aí que ele tinha a possibilidade de ser intimado, né? Ele demonstrou a possibilidade de ser intimado hoje, dia 23/4, porque ele fez uma live de venda de capacetes de grafeno, intitulada Super Live do Capacete Bolsonaro com Nelson Piquet. E aí o STF falou, não, se ele tá fazendo live, a gente vai lá. Entraram na UTI, né? Imagina o nervosismo, a pressão subindo, é dito até no vídeo, né? E a direita sempre com problema com rusga sobre a anistia, até rateio de carro de som, PL vive racha entre Valdemar e bolsonaristas. Valdemar que a gente sempre fala, né? Imagina a direita fazendo aí, dando as mãos a Valdemar, né? Com a maior bancada do Congresso, PL convive com disputas internas por poder e cargos relevantes. Dentro da sigla, políticos mais alinhados ao presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, se opõem com frequência aos adeptos do chamado bolsonarismo raiz. E eu, na verdade, sempre me pergunto por que eles se uniram, sendo que Valdemar foi preso, né, em relação ao mensalão. Mas, de qualquer forma, contra a recomendação médica, Malafaia visita Bolsonaro em UTI. Esse também que já fez vídeos batendo no Bolsonaro. É uma bagunça. A direita, depois de 2022, se tornou totalmente, assim, uma coisa caótica, com certeza absoluta. STF analisa o uso de buscas no Google como prova criminal. Então você percebe, se você for buscar algumas coisas no Google, tome cuidado, que daqui para frente pode ser que poderá ser usado contra você. Não quero guerra fria nem ter de escolher entre os Estados Unidos e a China, diz o Lula. E a gente fica se perguntando, será que ele já não escolheu, não? Com tantas citações e caminhos aí sendo abertos para a China. Olha aqui, o antagonista Cruzoé fala, Lula vai mesmo lamber as botas de Putin. Aqui o Ministério das Relações Exteriores confirmou na terça, 22, que o presidente Lula viajará em maio para a Rússia, para participar do aniversário de número 80 do Dia da Vitória, que marca a derrota das tropas NAZI do Bigodinho em 45, tá? Então, sim, o Lula... ele vai falar com o Putin porque só se o pessoal acreditou que ele era um vassalo do Biden. Sempre que eu sempre falei que ele tem muito mais ligações e hierarquicamente é abaixo do Putin, na minha opinião. Mas de qualquer forma, se você não está gostando muito do Brasil, a Ucrânia quer mais brasileiros lutando em suas trincheiras com salários de até 25 mil reais mensais. Olha só que coisa, né? Tem muita gente defendendo toda essa questão do conflito lá. Muitos brasileiros muito corajosos, mas eu não vejo eles se alistarem, né? Porque se vocês estão tão revoltados, só ir para lá, né? Pedro Lucas recusa convite para assumir o Ministério das Comunicações. Teve outra, a questão do Juscelino, que saiu aí, eles chamaram o Pedro Lucas do União, e ele não quis. Tá até difícil pro Lula, hein? Toma lá da cá. Caciques da União também vem desrespeito do governo. Então o Lula tá aí muito chateado, né? Porque o cara rejeitou, mas aparentemente tem gente que não quer se queimar. Enquanto isso, o Alckmin diz que Lula é o candidato natural e favorito das eleições de 2026, e o Alckmin, na minha opinião, foi completamente neutralizado aí nessas questões políticas, que ele está bem, vamos dizer assim, abaixo do Lula em falar realmente, gritar Lula. Antigamente batia, hoje tá assim. Me pergunto se um dia ele vai se voltar contra o Lula, porque tá dessa situação aqui, aparentemente não. E claro, o Lula aceita indicação de Alcolumbre e presidente da Telebrás, que assumirá comunicações, tá? Então, você vê a união aí de Alcolumbre com o Lula. E vamos em frente. Para finalizar, novos estudos lançam luz sobre efeitos prejudiciais da maconha ao cérebro de mais jovens, né? Dos mais jovens. Coisa que a gente não via essas matérias aqui, era sempre aquela, todo mundo achando a coisa mais linda do mundo usar drogas, até a própria direita usou aí um maconheiro como porta-voz há um tempo aí, né? Alguns ainda usam, e eu fico me perguntando o que acontece com a direita brasileira, né? Muito fraquinha. Lembrando, Libertas Nova teve vídeo ontem, não esqueça de assistir, tá? O alcance foi difícil, porque provavelmente o nome que eu citei é um pouco proibido, mas de qualquer forma tem link da Amazon, clicou, navegou, ajudou o canal, estamos juntos, a gente se fala, muito obrigado e até mais.